Olá, alunos, tudo bem? Bom, estamos aqui novamente agora para continuar nosso estudo sobre limites de função. Neste vídeo, eu vou apresentar para vocês vários exemplos resolvidos sobre como determinar o limite da função, sem que a gente precise analisar o gráfico ou usar aquela tabela que eu apresentei para vocês no vídeo anterior. Então, aqui nós vamos basicamente usar as propriedades de limite de função. Então, eu começo apresentando para vocês o primeiro limite aqui, que é o limite de uma função do segundo grau, que é x² menos 5x mais 6, onde o x tende a 2. Então, a leitura, né, dessa fórmula em matemática, nós fazemos da seguinte forma: limite da função x² menos 5x mais 6, quando x tende a 2. Nós sabemos que para determinar o limite de uma função, nós temos que calcular seus limites laterais, tanto pela esquerda quanto pela direita. Mas as regras, as propriedades que nós estudamos na unidade 2, elas já envolvem esses limites laterais, e essas regras elas podem ser usadas, então, aplicadas aqui diretamente. Então, existe lá na nossa apostila, na unidade 2, um teorema que fala que, nesse caso, basta você substituir o x por 2 e fazer a conta, né? Então, você não precisa ficar determinando ou calculando os limites laterais da função. É simplesmente uma regra prática que você substitui o x por 2 e faz os cálculos. Então, aqui, primeira coisa que vocês devem se perguntar sempre quando estiverem calculando o limite de uma função é se a função está definida no ponto em questão. Então, o nosso ponto aqui de estudo é o 2, quando x tende a 2. Aí a gente se pergunta, né? Nós perguntamos, o 2, a função está definida no ponto 2? Então, a pergunta é sim, porque se você substituir x por 2, essa função não tem nenhum problema. O domínio dessa função, que é uma função do segundo grau, são todos os reais. Então, ela está muito bem definida no 2. Então, basta você substituir o x igual a 2 na função e fazer o cálculo. Então, ó, vai ficar 2² menos 5 vezes 2 mais 6. Fazendo as contas, você chega que o limite dá 0. Então, conclusão, esse limite existe e vale 0. Né? E, com certeza, os limites laterais eles valem 0 e são iguais tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, o que acontece? Quando nós aproximamos x de 2, as imagens estão se aproximando o quê? Do 0. Né? Então, esse limite existe e vale 0. Então, vocês percebem que é uma forma simples de se resolver, de se calcular o limite. Né? Simplesmente com uma substituição, né, e um cálculo. Ok? Então, vamos agora ao segundo exemplo. Ó, letra B. Então, aqui eu peguei uma outra função, no caso também uma função do segundo grau, 5x² mais 2x menos 3, quando x tende a menos 3. Então, a primeira pergunta é, esta função está definida no menos 3? Sim, está definida porque nós sabemos que o domínio desta função são todos os reais. Então, 3 é um valor que está bem definido. Então, novamente, o cálculo desse limite é simples, basta substituir o x por menos 3. Então, como nós já verificamos que a função está definida no menos 3, basta substituir aqui, ó, x, todos os lugares que aparecem x, a gente substitui por menos 3. Então, vai ficar 5 vezes menos 3² mais 2 vezes menos 3, menos 3. Fazendo os cálculos, nós chegamos em 36. Vale aqui duas observações importantes. Primeiro, que a partir do momento que você substitui o x por menos 3, aquele símbolo L e M, quando x tende a menos 3, ele some. Né? Então, assim que vocês substituírem o valor, vocês já podem sumir com essa notação de limite. Né? Essa é a primeira observação. E a segunda, tomar muito cuidado com essas operações. Né? Menos 3, pode observar que eu usei parênteses, porque menos 3² aí com parênteses ele vai ficar positivo. Cuidado com a ordem das operações, resolvam elas sempre na ordem que elas aparecem, quando for soma e subtração. Se você tiver potências, raízes, né, multiplicação, divisão,
Então, não se esqueçam da ordem das operações. Resolvam primeiro potências e raízes. Depois vocês resolvem multiplicações e divisões na ordem em que elas aparecem. E por último, vocês resolvem soma e subtração também na ordem em que elas aparecem, né? Então, tomar esses cuidados, que às vezes essas regrinhas que a gente usa muito passa despercebido e a gente acaba errando o resultado, ok? Então, aqui nós dizemos que o limite existe, vale 36, ok? Quando x se aproxima do menos 3. Bom, aqui eu coloquei um outro exemplo para vocês. Aqui já uma função racional, né? Observem que essa função ela tem um numerador e tem um denominador. Então, a primeira pergunta é se essa função está definida no 5. Então, observem que a função está definida no ponto 5. Então, mais um caso onde vocês precisam só substituir o x por 5 e fazer as contas. Então, aqui, eu apresentei aqui para vocês os cálculos. Substituindo o x por 5, os cálculos ficam 5 menos 6, dividido por 5 quadrado menos 3. Fazendo as contas, aí isso fica menos 1 sobre 22. Então, a conclusão é que o limite desta função, quando x se aproxima do 5, vale menos 1 sobre 22, ou seja, tanto pela esquerda quanto pela direita, né, as imagens estão se aproximando do mesmo valor, né? Então, portanto, o limite também existe neste caso. Bom, esses três exemplos que eu apresentei, né, o item A, o item B e o item C, vocês perceberam que a função sempre estava definida no valor. Agora, existem casos, como o próximo exemplo que eu vou apresentar aqui para vocês, que a função não está definida no valor. Então, vocês lembram aquele caso do gráfico que nós analisamos a função 2 sobre x? A função 2 sobre x não estava definida no zero. Então, o que nós fizemos? Nós analisamos o gráfico para determinar qual é o limite da função. Aqui, se a gente fizer a mesma coisa, ou seja, se eu simplesmente substituir o 7 na função, 7 menos 7 vai dar 0. Então, vai dar 0 no numerador. E 7 ao quadrado menos 49 também vai dar 0. Então, nós vamos chegar num valor, 0 sobre 0, que é chamado de indeterminação. Então, não existe, nós não podemos afirmar que 0 sobre 0 é igual a 1 ou é igual a 0. Né? Nós falamos que 0 sobre 0 é um valor indeterminado, você não sabe o quanto que dá isso. Então, quando acontece esse tipo de indeterminação, nós temos que usar alguma operação algébrica para tentar eliminar essa indeterminação ou essa divisão por zero. Nós fazemos isso na matemática através de fatoração, através do uso de algumas fórmulas algébricas que facilitam, né, o nosso cálculo, né, que eliminam essas indeterminações. Então, é isso que eu vou explicar para vocês a partir desse exemplo agora. Vale ressaltar também aqui o seguinte, que 0 sobre 0 é uma das indeterminações que existem. Existem também indeterminações do tipo infinito sobre infinito, infinito menos infinito, né? Então, vocês vão ver que existem algumas outras indeterminações onde nós usamos algumas operações algébricas para poder eliminar essas indeterminações e, então, calcular o limite que a gente está querendo. Então, nesse exemplo, o que nós vamos fazer? Como deu 0 sobre 0, nós precisamos usar uma fórmula conhecida como diferença de quadrados. Por que nesse momento, nesse exemplo, eu vou usar diferença de quadrados? Então, aí, vocês precisam ficar um pouco atentos a isso. Não existe uma receita, né? Receita para você... então, agora eu tenho que usar essa fórmula nesse caso. Então, assim, vocês é que têm que adquirir essa percepção de o que vocês vão fazer naquele determinado exemplo. Então, nesse caso, eu tenho que observar o seguinte, que x² menos 49, que é onde está dando divisão por zero, é o que nós conhecemos como diferença de quadrado. Então, aqui, ó, x² menos 49, eu posso escrever como x² menos 7², porque o 49 é um quadrado perfeito. Então, aqui eu tenho o caso de diferença de quadrados. E existe uma fórmula matemática que eu coloquei aqui para vocês lembrarem,
que quando nós temos a quadrado menos b quadrado, nós podemos fatorar isso como sendo a mais b vezes a menos b. Então, por exemplo, no nosso exemplo, nós não temos x quadrado menos 7 ao quadrado, é só substituir o a por x e o b por 7. Então, nós vamos ficar com x mais 7 vezes x menos 7. Então, nós conseguimos substituir a expressão x quadrado menos 49, nós substituímos pela expressão x mais 7 vezes x menos 7. Só que aqui vale só para a diferença de quadrados essa propriedade. Vocês não podem usar essa propriedade para qualquer função. É só quando tiver diferença de dois termos que são quadrados perfeitos. Aí vocês podem recorrer a essa fórmula, ok? Então, foi o que eu fiz, ó. O nosso limite, ele era x menos 7 sobre x quadrado menos 49. Eu transformei em x menos 7 sobre x quadrado menos 7 ao quadrado. O símbolo de limite eu fui mantendo, tá vendo? Eu só fui alterando a nossa função. Na terceira parte, nós temos lá x menos 7. E embaixo, eu substituí o x quadrado menos 7 ao quadrado por x mais 7 vezes x menos 7. Aí, o que acontece? Eu consigo eliminar, ó, x menos 7 dividido por x menos 7, eu não posso cortar. Então, vai sobrar só 1 sobre x mais 7. Então, quando nós fazemos essas operações algébricas, nós conseguimos eliminar a indeterminação, ou seja, a divisão por zero. Que exatamente vocês podem observar que nós cortamos o x menos 7, que é onde estava dando zero no denominador. Então, o limite final ficou limite de 1 sobre x mais 7 quando o x tende a 7. Agora, nós simplesmente substituímos o x por 7, 7 mais 7 dá 14, dá 1 sobre 14. Então, quando nós calculamos o limite de uma função e deu indeterminação do tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, ou infinito menos infinito, nós vamos ter que fazer alguma operação desse tipo algébrica para transformar a nossa função numa outra função onde o limite será possível de ser calculado. Então, basicamente é isso, ok? Então, nesse caso, nós dizemos que o limite existe e vale 1 sobre 14, ok? Ou seja, enquanto x se aproxima de 7, y se aproxima de 1 sobre 14, ok? Um outro exemplo aqui, também dando indeterminação. Bom, primeiro, a função ela é indeterminada, ela é indefinida no zero de novo. Então, se você substituir x por zero, nós vamos chegar novamente na indeterminação 0 sobre 0. Então, eu posso afirmar aqui que o limite não existe porque deu 0 sobre 0? Não, não posso afirmar. Vou ter que recorrer a uma operação algébrica para tentar eliminar essa indeterminação. Então, nós pensamos o seguinte: neste caso, nós temos diferença de quadrados, como no exemplo anterior? Não, nós não temos. Então, não posso usar mais aquela fórmula, vou ter que recorrer a uma outra operação algébrica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma operação que é chamada de fatoração, ou seja, fator comum. Se você observar o x ao cubo e o 4x, nós temos o x como fator comum. Quando nós temos um fator comum, nós colocamos ele em evidência, que é isso que eu coloquei aqui para vocês. Ó, o x ao cubo mais 4x é igual a x, coloquei o x em evidência, vezes, abre um parênteses e coloca x ao quadrado mais 4. Esse x ao quadrado mais 4 surgiu da onde? Nós não tínhamos x ao cubo, nós não tiramos um x para fora do parênteses, então ficou x quadrado no lugar. Mesma coisa 4x, nós não colocamos o x para fora do parênteses, sobrou só o 4. Observe também que se você fizer a multiplicação x vezes x quadrado, dá x ao cubo. X vezes 4 dá 4x. Né? Então, você volta para a expressão anterior. Então, a expressão x ao cubo mais 4x, ela é equivalente à expressão x vezes x ao quadrado mais 4. Então, é isso que a gente vai fazer. Nós substituímos a nossa função pela função x vezes x ao quadrado mais 4, tudo dividido por x. O que dá para fazer? Dá para cancelar o x, né? E lembrando também que cancelamentos eles só são permitidos quando for multiplicação. Então, por isso que fatorar significa transformar a soma numa multiplicação. Transformando ela numa multiplicação, eu consigo cancelar o x.
cancela o x e sobra x ao quadrado mais 4. Aí acabou, é só substituir o x por zero, vai ficar 0 ao quadrado mais 4, e isso dá igual a 4. Né? Então, observe que através dessa operação fator em comum, né, colocando em evidência, nós conseguimos calcular o limite desta função. Então, o limite existe e vale 4. Então, isso significa que se o x se aproximar do zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, as imagens, né, o y se aproxima do 4. Ok? Então, aí tem mais um caso aí de indeterminação apresentado para vocês. Então, pessoal, esse vídeo foi para exatamente apresentar essas regras, essas propriedades de limite que nós podemos usar nos exercícios aí que nós temos na nossa apostila. Então, deem uma olhada nos exemplos resolvidos, refaçam esses exemplos, tomem cuidado com essas funções onde nós temos indeterminações. Sempre que isso acontece, nós precisamos recorrer a alguma operação algébrica, fatoração, diferença de quadrados. Então, apresentei lá na apostila para vocês, tem vários exemplos lá de outras indeterminações que aparecem também, ok? Então, se tiver mais alguma dúvida a respeito dessa parte de limite, poste na lista, né? Que aí eu também posso ajudar vocês aí a tentar entender, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo ajude também vocês a entenderem as regras de limite de função, ok? Então, até a próxima, pessoal. Tchau!